Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos, discípulos, amigos. Você que nos visita pela primeira vez, você que faz parte do corpo de Cristo, meu muito boa noite. Deus vos abençoe. Quero desde já agradecer a presença de você conosco nesta nossa célula online, que todas as quartas-feiras nós estamos aqui pela misericórdia e graça do Senhor Jesus, para ministrarmos a palavra do Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Então, desde já, meu querido, eu peço que você curta, comente, compartilhe, que você junto comigo possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis com as palavras de vida eterna. Nessa série muito linda que nós estamos já faz algum tempo e temos muitas ainda pela frente, que são as parábolas do Senhor Jesus, que são os ensinamentos extremamente simples, porque o Evangelho é puro e simples, e nas parábolas de Jesus, ele nos ensina como nós devemos andar, de forma muito simples, aos simples de coração, às pessoas que realmente o reino de Deus tem se manifestado, que somos eu e você. Então, conto com você, com seu apoio, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso às palavras de vida eterna, ok? Mas antes de iniciarmos a nossa parábola, eu peço a você que coloque em oração juntamente comigo agora, sua família, seus irmãos, seus amigos, colegas, pessoas que estão enfermas, doentes, que estão precisando de uma oração, precisando da minha e da tua, da nossa oração. Nós unidos numa só fé, num só amor e num só espírito, orando uns pelos outros, porque a palavra de Deus nos alerta e nos anima dizendo que a oração de um justo pode muito e tem efeito. Então que possamos orar uns pelos outros, isso é bom e agradável, para que a manifestação do poder de Deus se manifeste mais e mais em nossas vidas, amém? Então que você ore pelas pessoas que estão nos grupos de oração, você ore pela sua família, você ore pelos seus colegas, você ore pelas lideranças, você ore pelas autoridades constituídas, pelos nossos pastores, pelos líderes de célula, por todos que atuam na liderança, do cuidado da igreja, no anseio da igreja, por cada pessoa, por cada família, por cada jovem, por cada criança, por cada adolescente, por cada irmão em Cristo Jesus, do corpo de Cristo em todo o território nacional e no mundo, ok? Vamos orar em o nome de Jesus. Altíssimo e soberano Deus, mais uma vez adentramos em Tua santa, bendita e perfeita presença. E como é bom permanecer nela, como é bom andar nela, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida que tem nos dado. Obrigado por esta maravilhosa e rica oportunidade que temos hoje de estar contigo mais uma vez. Obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor a Deus, por cada momento, Senhor a Deus, que Tu tem nos dado de estarmos juntos e de vivermos, ó Deus, o Teu amor. Obrigado, Senhor a Deus, pelo ministério, obrigado pela igreja, obrigado pelo corpo de Cristo, obrigado pelo Espírito Santo, pela palavra, obrigado pelas revelações, obrigado pela vida dos nossos irmãos que caminham conosco e nos deixam, Senhor, ó Deus, ó Pai, alegres nesta caminhada, que são pessoas que contribuem e nos abençoam com as suas orações, com as suas vidas, ó Deus, neste processo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada pastor. Obrigado pela vida do nosso querido pastor Juscelmo, da pastora Cleide, Senhor. Abençoamos a vida deles e te damos graça pela vida deles. Obrigado, Senhor. Os abençoe e os guarde e os livre de todo mal e de tudo que não provém de ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Oramos pela vida do Douglas, ó Pai, ó Deus, que o console a ele e a toda a família, seu pai, Senhor, ó Deus, e a toda a família, Senhor, nesta perda, Senhor, ó Deus, lastimável do seu avô, ó Pai, que tu tenha, Senhor, em teus braços, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Oramos pela vida do nosso querido pastor Val, da pastora Marli, Senhor, obrigado pela vida deles e de toda a família, como tem sido bênção, Senhor, ó Deus, esta família na nossa vida, na vida, Senhor, ó Deus, dos discípulos. Obrigado pela vida deles. Os guarda, os protege, Senhor, ó Deus, no seu levantar e no seu deitar, livrando a eles, Senhor, ó Deus, de todo mal e de tudo que não provém de ti, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Christian, da pastora Marciana, Senhor, e de toda a sua família, ó Pai, a qual nós apresentamos a ti, Senhor, e que te pedimos, Senhor, que cesse este momento, Senhor, ó Deus, de enfermidade, Senhor, na vida das crianças, ó Pai, do Eluã, da Eluá, Senhor, ó Deus, e do José, ó Pai, em um nome de Jesus, nossa querida pastora Márcia, Senhor, também, ó Deus, que passe, Senhor, este tempo, Senhor, ó Deus, ó Pai, de enfermidade, em o nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Os guardamos, Senhor, ó Deus, debaixo de nossas orações e te pedimos, Senhor, que os abençoe, Senhor, em tudo, Senhor, em suas decisões, em seu caminhar, no seu levantar, no seu deitar, em tudo os abençoe e os guarde em o nome de Jesus. Oramos pela voz, Senhor, do pastor Cris, ó Deus, que ali está, Senhor, no aguardo de um exame, Senhor, de um resultado. Que o resultado seja,
seja, Senhor, a Deus, o teu querer e a tua vontade, porque todas as coisas contribuem, Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus. Assim confiamos em tudo, Senhor, a Deus, a nossa vida, o que temos, o que somos e o que iremos ser, ó Pai. Aquilo que fazemos seja para a tua honra e para a tua glória. Oramos pela vida, Senhor, a Deus, do apóstolo Daniel, da apóstola Daniele, Senhor, da sua família, do seu ministério. Obrigado pela vida deles e na pessoa deles, ó Pai. Oramos pelos demais apóstolos, pelos demais pastores, amigos, Senhor, de Flores da Cunha, Caxias do Sul e de toda a região. Ó Deus, ó Pai, obrigado pela vida dos pastores, obrigado pela vida dos líderes de célula, dos 12 da primeira e da segunda geração. Obrigado pelos líderes de célula, por aqueles que recebem a célula em sua casa, Senhor, ó Deus, que são os anfitriões. Ó Deus, nós oramos pela vida, pela família, Senhor, pela casa de cada um, em o nome de Jesus, ó Pai, pela vida dos discípulos, pela vida dos líderes, ó Deus, da tua igreja, ó Pai, os professores da escolinha, Senhor, ó Deus, os que cuidam da cantina, os que cuidam, Senhor, da limpeza do anseio da tua casa, os que cuidam, Senhor, ó Deus, da mesa da Santa Ceia, os que atuam, Senhor, no louvor e na adoração, no teatro, na dança, Senhor, ó Deus, ó Pai, a cada um em o nome de Jesus. Assim te agradecemos, ó Pai, pelo grupo de jovens, te agradecemos, Senhor, ó Deus, por todas as redes, Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, ó Pai. Oramos pelos enfermos e os doentes, Senhor, que estão nos nossos grupos de oração, cada um deles, Senhor, que sejam alcançados pelo teu poder e pela tua maravilhosa graça, em o nome de Jesus. Eu oro pela vida do meu irmão Gessel, Senhor, ó Deus, o guarde, o proteja, o livre de todo mal, Senhor, ó Deus, que ele possa, Senhor, ó Deus, viver uma vida segundo a tua vontade, no centro da tua vontade, Senhor. Anula contra ele, Senhor, toda a obra do inimigo, que ele possa ter, ó Pai, a oportunidade de te servir, Senhor, ó Deus, de todo o coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento, em o nome de Jesus, ó Pai. Na pessoa dele, Senhor, pela vida dos meus sobrinhos, Senhor, pela vida da minha mãe, pela vida da minha família, Senhor, o meu avô, a minha avó, Senhor, os meus tios, as minhas tias, os meus irmãos, as minhas irmãs, cada um deles, ó Pai, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas, ó Pai, que são bênção na minha vida. Obrigado, Jesus, pela minha família, e eu os apresento diante de Ti. Os guarda, os proteja, os livre de todo mal, em o nome de Jesus, ó Pai. Assim te damos graças, Senhor, fica conosco desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Ok, então, vamos lá então. Então, mais uma vez aí, curta, comente, compartilhe, ainda dá tempo de você compartilhar com pessoas no grupo de células aí, no grupo da família. Então, marque pessoas para ouvir essas palavras nessa noite. Então, veja a primeira imagem aí, meu querido, as parábolas de Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo, né? Então, está ali, ó, o rapaz com a sua mala, seguindo o seu caminho. O filho pródigo. Então vamos lá. Veja o que escrito está, esta parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, que diz assim. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que ele tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, quantos empreendedores do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse,
Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho que estava morto voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis mais entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mataste o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Aqui está uma das mais belas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola do filho pródigo. Nós temos muita informação, nós já temos um certo conhecimento, um entendimento, uma compreensão desta parábola. Por isso, na nossa célula, nós vamos tentar aqui sempre trazer aquilo que é revelado, aquilo que o Senhor nos traz de revelação, nos traz de mais entendimento, de compreensão, no que podemos falar dentro aqui de aproximadamente 1 hora, que é a nossa célula. Então, quero que nesta noite você olhe com outros olhos, assim como você está vendo essa imagem atrás de mim, veja aqui o irmão mais velho como Cristo Jesus e veja o Pai como o próprio Deus. Que nós possamos olhar com uma outra visão de ótica para esta parábola. O Pai que aguarda e espera o filho que se arrepende e volta, o filho pródigo. E o irmão mais velho, aquele que de fato estão correndo para aguardar o momento em que nós, humanidade, se arrependa e volte para o Pai, ok? Então, vamos tentar mudar um pouquinho esta visão que nós temos, ou melhor, olhando de uma outra linha ótica, como se diz, né? Outro ponto de vista, esta parábola, porque ela fala muito da questão do filho que se perdeu e foi, mas nós podemos olhar também pela visão do pai amoroso, bondoso, que está no aguardo da volta do seu filho. Porque é isso que nós vemos nessa parábola. Vemos 2 pontos bem distintos de um filho que se vai, mas também de um pai que fica aguardando e esperando com que o filho, no momento oportuno, lembre-se da casa do pai, lembre-se do amor do Senhor. Porque aqui nesta terra, a igreja erra, o pastor erra, os irmãos erram, todas as pessoas erram e cometem erro, e nada disso pode nos separar, nos distanciar ou nos desconectar, nos separar do amor de Cristo. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o que dirá essas coisas que eu acabei de dizer? Ok? Então, vamos aprender um pouquinho mais dentro do que nós entendemos desta parábola, só para que você lembre, né, o que significa pródigo, né? Então, significa esbanjador. É aquele que gasta muito de forma desmedida. Ele esbanja, ele dissipa, né? Ele vai desperdiçando tudo. É aquele que vai quebrando, vai tirando toda a sua riqueza, os seus bens usa de forma extremamente compulsiva. É a pessoa que gasta imoderadamente o seu dinheiro e os seus bens, comprometendo todo o seu patrimônio. Há também uma segunda compreensão dentro desta palavra de pródigo, que é aquela pessoa que contribui, que gasta de forma descontrolada, também, por outro lado, é uma pessoa generosa e liberal. Então, pródigo significa, dentro da parábola, aqui é claro, na primeira parte, mas também pródigo também significa aquela pessoa que não é apegada ao dinheiro, que é uma pessoa generosa, é uma pessoa liberal, é uma pessoa que gosta de dar dádivas, ela é uma pessoa bondosa, benevolente, uma pessoa boa, né? Então, também tem essa parte que significa a palavra
pródigo. Mas no caso da parábola aqui, pródigo significa o quê? Esbanjador, né? Nós olhamos então para esta parábola e nós vemos quão maravilhoso e bondoso e amoroso é este pai. Lembrando que, ao contrário do pastor das células anteriores que nós tivemos ali, das 100 ovelhas, do pastor que deixa as 99 e vai em busca de uma, e da mulher que perde a dracma perdida e depois encontra, ao contrário do pastor e da mulher, o pai, ele não vai em busca do seu filho. Mas, olha só que interessante, foram as lembranças do filho que, como o pai era bondoso e que fez ele se arrepender e voltar para o pai e receber o perdão do seu pai. Olha que interessante. Como eu falei, então a gente olha com olhos diferentes, de uma outra visão esta parábola, na visão do pai. Então, o que levou aquele jovem a se arrepender foi lembrar do pai, lembrar da casa do pai. Quantos são aqueles que muitas vezes saem da igreja, da comunidade, da comunhão de Cristo Jesus para os prazeres da vida e tem motivos esses que muitas vezes são reais e verdadeiros. Ah, porque a igreja isso, ah, porque a igreja aquilo, ah, porque o pastor isso, ah, porque o pastor aquilo, ah, porque o irmão isso, o irmão aquilo. De fato, como falei anteriormente, as pessoas elas são imperfeitas, elas não são perfeitas e elas cometem erros. A igreja comete erro, o pastor comete erro, os líderes cometem erro, todo mundo comete erro. Então isso não pode ser uma desculpa para mim e para você, para nenhum de nós, usarmos, né, de subterfúgio, usarmos aí como uma desculpa, né, e sairmos da presença do Senhor. E queremos ficar longe da presença do Senhor, porque como este filho pródigo, ele foi com a sua consciência muito bem tranquila quanto a isso, e lá quando ele estava no momento pior de sua vida, ele conseguiu lembrar, veio a sua consciência a como era bom estar na presença de Deus, como era bom estar com o Pai. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos consolidar esse entendimento e essa compreensão de nunca sairmos da presença do Pai. E se porventura falharmos, se porventura cairmos, que possamos rever rapidamente e voltar rapidamente para os braços do Pai, ok? Então vamos aprender um pouquinho nesta parábola sobre alguns pontos bem interessantes. Veja a próxima imagem comigo aí. Dentro do entendimento que nós buscamos do Senhor, veja que esta imagem, o que ela te mostra? Ó. Rebelião. O que o filho pediu para o pai? Dai-me a herança. Isso significava para a época, e também pode significar ainda hoje, se isso acontecesse, como eu gostaria que você estivesse morto. Olha que interessante isso, né? Então, ó, olha a cara do pai, olha a cara do filho. Rebelião, uma rebelião dentro da própria família, dentro da própria casa. O filho mais moço, né, dizendo, pai, dai-me a herança. Eu gostaria que você estivesse morto, porque se você estivesse morto, essa herança viria para mim de forma totalitária. Mas como você está vivo, então eu vou ter que te pedir a herança porque eu quero a herança, eu preciso da herança. Então, quando o filho ele fala isso, é isso que ele está dizendo. Pai, me dá a herança. Sabe o que isso significa? Eu gostaria que você estivesse morto. Por que morto? Para que eu possa fazer o que eu quiser. Eu não quero mais dar satisfação a ninguém da minha vida. Ora, ninguém paga minhas contas, eu não quero dar satisfação para ninguém. Então eu gostaria que tu tivesse morto, porque eu não quero estar debaixo das tuas ordens, não quero estar debaixo do que tu pensa, do que tu acha. Sabe como é o filho mais jovem, né? Muitas vezes ele não entende, eles não têm a visão dos mais velhos, dos pais, dos mais maduros. E daí ficam todos rebeldes, né? Por isso que eu botei ali rebelião, ficam rebeldes. O jovem deu mais valor à herança do que à presença do pai. Ele deu mais valor às coisas que a herança podia comprar e trazer do que as próprias pessoas, no caso do seu pai, do seu irmão, da sua família. Por mais que possamos obter, nunca nós vamos ficar satisfeitos. Nada poderá substituir a presença do pai. Quem já perdeu seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu o ente querido, sabe disso. Que nada substitui a presença de alguém físico. O jovem, ele aprendeu da maneira mais difícil. Mas ele aprendeu que é impossível desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar ao ignorar as coisas que o dinheiro não pode comprar. A terra distante está mais para o desapego do coração ou desprezo do coração que geograficamente. A ovelha lembra
Se você lembrar, né, que nós falamos da ovelha, a ovelha ela se perdeu por uma falta de senso de direção. A ovelha se perdeu. A mulher perdeu a moeda por um descuido, mas o filho, ele se perdeu por quê? Porque ele estava rebelde, ele estava obstinado de coração, obstinado de mente. Né? Então veja o que escrito está em Jó, capítulo 31, versículo 1 ao 14, para nós entendermos biblicamente este senso de rebelião. O que é esse senso de rebelião nesse sentido? Vamos lá. Jó 31, 1 ao 14 diz assim: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Pois qual é a porção que o homem recebe de Deus? Lá de cima. Qual a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é a ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê ele os meus caminhos? E não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, se os meus pés se apressarem a enganar, Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviarem-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou as minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que eu semeei e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem e que se outros durmam com ela, pois faze-lo sério vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Bom, por que o filho pródigo disse: Pai, dai-me a minha herança? Isso significava a mesma coisa que dizer: eu gostaria que você estivesse morto. Para quê? Para que ele teve esse ímpeto a ponto de chegar no seu pai e pedir a sua herança, sendo o seu pai ainda vivo? Porque na maioria das vezes a herança vem depois da morte. Ok. Então, era esse o sentido que ele estava querendo dizer. Eu não quero viver sobre as tuas regras, eu não quero viver sobre as tuas ordens, eu não quero viver sobre a tua moral, sobre a tua decência, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Como diz Satanás. Satanás diz: o que é importante é você ser feliz. E ele deu ouvido a esta palavra. O importante é o ser feliz. O importante é o ser feliz. Então, eu faço isso, eu faço aquilo, eu largo disso, eu largo daquilo, pego isso, pego aquilo e assim por diante, como você tem visto na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas que postam tudo aquilo que fazem e que praticam, se justificando desta mesma forma e desta mesma maneira, em situações diferentes, mas desta mesma forma. Estão dizendo: olha, ninguém paga as minhas contas, eu quero aqui se exploda, eu quero que só não bota o nome de Deus, mas eles estão dando aquelas diretas, indiretas, através de Facebook, das redes sociais, dizendo: o importante é eu ser feliz. Então, muito cuidado, porque foi isso que nesta parábola Jesus estava dizendo. Jesus estava mostrando: olha, o jovem, já diz jovem, porque não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem experiência, e erra, e por errar muitas vezes fala o que não quer, mas tudo tem consequência, tudo que se planta há de colher. Mas assim mesmo o pai, enquanto a vida, o pai está no aguardo, na espera de um arrependimento para que o filho possa rever a sua vida. Então, por favor, o pai não morreu, o pai está vivo, então volte, arrependa-se. O inimigo muitas vezes quer dizer à mente daqueles que vacilam, que erram e caem, que não há mais espaços para eles em Cristo. As igrejas, as religiões até dizem: não há mais espaço para você dentro da igreja, dentro da religião, dentro da célula ou algo nesse sentido, não. Mas Cristo está dizendo: arrependa-se. Arrependa-se e ainda há espaço, mas se de fato você se arrepender, ainda há espaço nos meus braços para ti. Então é isso que Deus está falando, é isso que Jesus está falando através dessa parábola, mostrando que aquele filho, por mais rebelde que ele era, que ele foi rebelde, foi uma rebelião: me dá a herança, gostaria que você estivesse morto porque eu quero fazer o que eu quero da minha vida, eu quero viver os meus prazeres, eu não quero viver debaixo das tuas regras e normas. Então, Jó aqui nos mostra que
como que por mais que eu quisesse fazer o que eu quisesse, no final ali do versículo 14 ele disse, que farei quando Deus me confrontar? Não adianta, mais cedo ou mais tarde todo homem vai ter um confronto com Deus e terá que dar conta das suas ações. É o que escrito está em Apocalipse capítulo 21, lá está. Então, mais cedo ou mais tarde, todo homem dará conta de si a Deus. E Jó diz, olha, eu poderia ter feito, eu fiz um acordo com os meus olhos, eu trabalhei na minha mente aqui que certas coisas eu ia fazer, não ia fazer, porque bem sei que se eu fizesse, vai ter a consequência. O Senhor, ele vai pesar na justa balança, e no final ele diz, o que eu farei quando Deus me confrontar? O que eu vou responder quando eu for chamado a prestar as contas com o meu Senhor? Então não vai adiantar. Leia comigo o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha que interessante, só para nós fechar esse entendimento aqui. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O que o apóstolo Paulo, escritor aos Hebreus, está dizendo aqui? Dizendo que nada está oculto do Pai. Então, por mais que eu queira fazer o que eu quiser fazer, tudo eu vou prestar conta, tudo será prestado conta, independente se eu quero que o pai morra, que o pai se exploda, eu quero viver a minha vida e assim por diante, não. Todos nós hamos de dar conta diante do Senhor. Apenas para confirmar esse entendimento, para fechar essa compreensão, Romanos capítulo 14, versículo 11 e 13, diz a mesma coisa, dizendo assim, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará e toda língua que confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar aos nossos irmãos. Então, aqui apenas para fechar o entendimento e a compreensão. Nesta parábola, quando o filho tem essa postura, ele quer fazer aquilo que ele quer fazer. Os desejos da sua carne, contanto que na parábola ali demonstra que ele foi e ele viveu uma vida dissoluta, uma vida de irresponsabilidade na área sexual, na área sentimental, na área dos negócios. Ele gastou, ele usou, ele fez o que ele achou que deveria fazer, mas a conta veio. Chegou o momento em que houve uma crise. Então nós nunca devemos se apegar a finanças nesse sentido, achando que isto é a nossa segurança. O Senhor é a nossa segurança. A casa do Pai é a nossa segurança. O colo do Pai, os braços do Pai é que é a nossa segurança. É estarmos nele, constantemente dependendo dele, ok? Então veja comigo a próxima imagem aí, Continuando na rebelião, né? O menino rebelde ali, Rebelião. Foi para uma terra distante e o prazer torna-se uma prisão. Ai, 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 olha essa imagem ali, O prazer se torna uma prisão, né? Ali o jovem, o que ele fez? Pegou a herança, dai-me a herança, diz, olha, agora eu vou ir. E se foi. E aí ele começou a gastar a sua fortuna dissolutamente, com mulheres, com bebidas, com amigos, enquanto tinha dinheiro, estava faceiro da vida, né? É assim que funciona na vida de muitas pessoas. E depois o que acontece? A hora que precisa, que realmente precisa de alguém, não consegue ter ninguém próximo ali para o ajudar, o auxiliar e estender a mão. É o que esta parábola nos mostra. Leia comigo, ou melhor, eu quero que você preste bem atenção nesta imagem, como falei ali. O que é interessante você olhar nessa imagem? Olhe novamente ali, Ele está no meio dos porcos, né? Aos porcos ali, ele está ali escravizado. O pecado, ele promete liberdade, mas na realidade ele escraviza, né? Quem comete pecado acaba sendo escravo do pecado. Se você lembra que quem falou isso foi Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. O jovem, ele se perdeu quando ele achou que ele ia se achar.
ele faliu quando ele achou que ele ia prosperar. E ele ficou só quando ele achou que ficaria rodeado de amigos para sempre. Porque ele tinha dinheiro, ele tinha posição, aquela coisa toda, né? E ele ficou sem alimento quando ele tinha o hábito, o costume, estava acostumado, porque ele estava vivendo na fartura da casa do pai, e naquele momento ele estava vivendo da fartura da herança que ele tinha recebido. Muitos estão nesse dilema, vivos mais longe da casa do pai, prósperos mais longe da casa do pai, mas enquanto a herança não acabou, presos pelos laços dos desejos do seu coração que se inclinam para o pecado, que o escraviza mais e mais. Ainda há tempo para voltar. Ainda há tempo para voltar. Agora sim, leia comigo o que escrito está em Provérbios, capítulo 14, versículo 10 ao 14. Preste atenção, olha só. Rebelião foi para uma terra distante e o prazer tornou-se uma prisão. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que parece certo ao homem, mas no fim conduz à morte. Repetindo, há caminhos que para o homem lhe parecem direito, mas no fim eles são caminhos de morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Ok? Então aqui nesse primeiro versículo, rebelião foi para uma terra distante e o prazer tornou-se uma prisão. Veja que o jovem, por ele não ter a experiência, ele ser movido pelas emoções, pelo que vê, ele precisa ter muito cuidado. Claro que hoje nós vemos muitas pessoas maduras tomando as mesmas ações e atitudes que nem jovens estão tomando. Mas por quê? Porque eles se baseiam no seu coração, baseiam-se nos seus desejos e vontades do seu coração. E aqui nesta passagem que nós lemos, o eixo dela principal é o quê? Há caminhos que para o homem parecem-lhe direito, mas no fim são caminhos de morte. Por isso que é preciso estar na casa do Pai, na intimidade do Pai, na dependência do Pai. Porque quando nós saímos da casa do Pai, da dependência do Pai, da presença do Pai, nós estamos inclinados a ir nos desejos do nosso coração. E os desejos dos nossos corações muitas vezes parecem direito aos nossos olhos, à nossa visão, mas no fim serão caminhos de morte. Então temos que ter esse cuidado, ok? Veja o que Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3, apenas para consolidar esse entendimento, nos diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor é em que avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui está o contraponto. A pessoa que tem intimidade, relacionamento com o Pai, consagra, ou seja, ora, porque está em entendimento, está lançando diante de Deus tudo aquilo que deseja fazer, gostaria de fazer, como diz aqui a palavra. Então, quando ele tem mais intimidade, mais relacionamento com Deus, mais discernimento, ele evita o mal e as maldades que possam acontecer, que são as falsidades do nosso coração. Ok? Veja a próxima imagem aí. Da rebelião ao arrependimento. Da rebelião ao arrependimento. Bonita essa imagem, né? Quando ele caiu em si, por que ele caiu em si? Porque ele estava fora de si. Ele estava fora de si. Escute o que eu vou dizer sobre essa questão do fora de si. Porque é assim mesmo que acontece. Ó. O pecado, ele traz consigo a insanidade. Veja ao nível que muitos chegam. Veja ao nível que chegam aqueles que já estiveram na casa do Pai e caíram da fé. Pessoas que você conhece, talvez você mesmo, pessoas que você discipulou, pessoas que estavam com você na célula, na igreja, caíram na fé. E o que elas acontecem? Elas entram no nível de insanidade, acabam praticando coisas que nem antes elas praticavam. Claro que nós temos a referência bíblica para isso na questão de demônios, né? Sai e depois voltam mais 7, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, mas entra num nível de insanidade.
Por que isso acontece? Porque aí há uma paralisação da imagem de Deus na pessoa, na vida da pessoa. E acaba trazendo o quê? Um instinto animal e diabólico, fazendo coisas que até, né, como se diz por aí, até o diabo duvida. Mas no caso não duvida porque é ele mesmo que está influenciando. A pessoa fica insana nesse sentido. Mas há pessoas que oram e choram por essas vidas. Eu e você. Uma vez oraram por mim, agora eu estou orando por outros. E assim este movimento cíclico vai acontecendo e vai libertando e abençoando pessoas. Há um Espírito Santo que geme e chora ao Abba Pai, clamando pelo socorro por essas vidas, porque um dia elas estiveram na casa do Pai, na presença do Pai. E há também um advogado fiel que intercede pela restauração dessas pessoas e pelo perdão dessas pessoas diante do Pai. E é aberto como se fosse um flash na mente das pessoas para que elas tenham luz, para que elas tenham aquele momento de lucidez e digam: caí em si, saí daquela insanidade, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui no meio dos porcos? Fazendo isso, fazendo essas porquice, né? Quantas vezes nós conversamos com pessoas que dizem: meu Deus, como eu vivia. Que vida eu vivia, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que viviam nos vícios, pessoas que viviam assim na miséria do ser humano, né? Como eu vivia, cai em si, aí há um flash. Quando tudo isso acontece, a gente ora, o Espírito Santo age, Jesus intercede e Deus vem e faz com que a pessoa tenha um momento de lucidez, de sanidade entre a insanidade que está vivendo. E aí o que acontece? Acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele caiu em si. E quando caiu em si, ele disse: opa, o que eu estou fazendo aqui? Na casa de meu pai, os trabalhadores lá têm fartura de pão e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faz de mim como um dos teus trabalhadores. Caiu em si um momento de lucidez. É isso que você está precisando. É isso que nós muitas vezes, graças a Deus, hoje estamos lúcidos, né, nesse sentido. Mas em nome de Jesus, quantos são aqueles que precisam dessa lucidez, desse flash, deste momento? Então, por isso, nós não devemos parar de orar por ninguém. Por mais que os nossos olhos possam nos mostrar ao contrário. Eu mesmo estou orando pela vida do meu irmão, que neste momento está passando por um momento bem delicado e bem difícil. Para alguns alguns sabem da situação dele. Então, eu sei e eu creio, por isso eu oro, porque o nosso Senhor, Ele ouve as nossas orações. Amém? Então é assim que nós devemos fazer e ser, em nome de Jesus. Então, quando isso acontece, o eterno e maravilhoso Deus faz com que a pessoa veja: vou voltar para a casa do Pai, porque Ele está de braços abertos nos esperando. E é o que nos descreve a palavra de Deus em livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Acompanhem comigo, ó. Da rebelião ao arrependimento, ele caiu em si. O que está precisando na vida de muitas pessoas ainda hoje é o cair em si. Para que em nome de Jesus eu e você não paremos de orar e interceder pelas pessoas, porque é isso que vai acontecer. Leia comigo. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, que a última igreja é o nosso tempo, o tempo que estamos vivendo. A igreja que estamos vivendo diz assim: estas são as palavras do Amém. Assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio e nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E você diz, olha o filho pródigo ali, ó. Estou rico, eu adquiri riquezas e eu não preciso de nada, não preciso de ti. Não reconhece, porém, que tu é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e eu disciplino aquele que eu amo. Por isso seja diligente e arrepende. Caia-se em si. Seja diligente, caia em si e arrependa-se. Lembra-se
de quando você vivia de fato na minha presença. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor, em nome de Jesus, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ok? Então, é isso que nós devemos cair em si. Que em nome de Jesus, que aquele que está de pé, cuide para que não que caia. Mas aquele que cair, diz a palavra que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não estamos aqui para julgar e condenar ninguém, mas estamos aqui para orar, interceder e dizer: ei, querido, volte, caia em si, seja diligente, como diz essa palavra, volte enquanto ainda há tempo, o Pai ainda te espera, te aguarda, Ele quer fazer uma grande festa quando você voltar, então te agiliza, mande esta mensagem para pessoas que estão caídas na fé, pessoas que estão paralisadas na fé, como falei anteriormente, estão nesse momento, paralisou-se a imagem e a semelhança de Deus, estão vivendo uma vida dissoluta e dizem: não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. E de fato, sabemos, como falei anteriormente, de Jesus nada pode nos separar do amor de Deus, ok? Veja a próxima imagem comigo. Essa imagem, eu acho ela muito bonita. O encontro. Ele foi até o Pai. Olha só, como disse, essa imagem precisa ficar na tua mente, precisa ficar no teu coração em nome de Jesus, porque é assim que acontece quando nós estamos nos voltando para Deus. Se fosse de forma natural, mas não é de forma espiritual, mas se fosse de forma natural, era essa imagem que aconteceria quando o Pai nos visse, quando o Pai vê o filho pródigo voltando, que ele está voltando para casa com o coração verdadeiramente arrependido. Ele se move na direção do filho, o irmão mais velho, que é Jesus, se move na direção do irmão, porque nós vamos fazer uma grande festa, né? Ir ao Pai se torna possível, sim, somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o irmão mais velho, ali representado nessa imagem. Jesus, ele é o caminho para o filho que está perdido. Jesus, ele é a verdade para o filho que está em dúvida. Jesus, ele é a vida para quem estava morto. Quando o jovem disse: Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, ele descobriu que no próprio lar ele possuía tudo o que esperava ter em terras distantes. O Pai eterno nos espera de braços abertos. Basta nos arrependermos de todo o nosso coração. Confirmando o que eu acabei de dizer, leia comigo o que está escrito aí em João capítulo 14, versículo 6. Olha o que diz aí, Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, e ninguém vai ao Pai, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho para quem está perdido, ele é a verdade para quem está em dúvida, e ele é a vida para quem está morto. Então, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Leia o que está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 3 ao 7, diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e de prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tendo a esperança da vida eterna. Que lindo esta passagem. Apenas para dar o entendimento e compreensão que Cristo é quem faz esta ligação. Por isso é o Pai correndo na nossa direção. Por isso é Jesus correndo na direção. Porque quando Cristo Jesus morreu naquela cruz, Ele fez essa ligação. Ele pagou toda a dívida e nos ligou, nos religou, nos tirou do reino das trevas e nos ligou ao Filho,
ao reino do Filho do seu amado. Então Jesus fez esta ligação, nos religou a Deus, nos conectou a Deus, ao Pai novamente. Como escrito está em João capítulo 14, versículo 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, Jesus. É isso que Jesus está falando nesta parábola. Eu é que vou ligar vocês a Deus. Ele está falando à comunidade judaica e a todos aqueles que se perdem pelo caminho por viverem uma religiosidade e não uma intimidade com Deus. Apenas para finalizar esse entendimento, essa compreensão, leia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É verdade. Nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus próprios desejos, que nem o filho pródigo, e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com eles nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, a quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Apenas para você entender e compreender e nós fecharmos aqui esse entendimento desta parábola. Como falei anteriormente, é uma das parábolas mais conhecidas, se não a mais conhecida, e já temos muita informação sobre a parábola do filho pródigo, qual é o foco que ela tem, para que aquele que está parado, aquele que está desanimado, aquele que tem das questões humanas e da religião, se desconecte dessas questões e se conecte novamente ao Pai. Volte aos braços do Pai. Então, em nome de Jesus, é isso que nós estamos fazendo aqui, como ministro, como igreja, como célula que estamos fazendo, é dizendo, querido, se alguma coisa te impede, então que não te impeça mais, que você caia em si e volte correndo para os braços do Pai, ok? Em nome de Jesus, nós estamos aqui de braços abertos para aguardar e esperar a tua decisão. Nós estamos aqui orando pela sua vida, orando pelo seu retorno, para que você possa voltar o quanto antes e nós possamos nos alegrar, como diz ali na parábola, o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido, foi encontrado, e haja uma grande festa nesse dia, e eu quero contar com isso. E para fechar esse entendimento e esta compreensão, eu quero que você veja comigo esta próxima imagem, que é, como disse, uma revelação que nós temos desta parábola, da responsabilidade que temos como ministério, como igreja, como pastor, como discípulo, como homens e mulheres segundo o coração de Deus. Veja essa imagem, o ministério da reconciliação. Veja que este coração, ele se faz ali com peças de quebra-cabeça, mas quero que você faça de forma lúdica e entenda e compreenda que essas peças que estão ali desconectadas, precisam ser conectadas, precisam ser reconciliadas, assim como cada pessoa no corpo de Cristo Jesus, no amor que é Jesus. Amém? Então, olha, é apenas uma imagem para que você tenha esse entendimento. Eu e você possuímos o ministério da reconciliação. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Quantas são as pessoas que nós trabalhamos, temos contato, que estão desconectadas, que não se reconciliaram com Cristo? Não é com a igreja, não é com o sistema religioso, não. Com Cristo. Com Cristo. Então, a essas pessoas é que nós temos que novamente orar, clamar, chorar por elas, para que elas sejam reconciliadas com Cristo. Amém?
Escrito está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 20, para que o filho pródigo possa voltar à casa do pai. Olha o que nos diz essa palavra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só, o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meu intermédio, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mais uma vez, por amor a Cristo, nós suplicamos a vocês que estão nos ouvindo e que hoje estão distantes do amor de Deus, por favor, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Presta atenção então, querido. Esse é o ministério que nós temos. Nós estamos aqui para reconciliar as pessoas a Cristo. Não é apenas para congregar pessoas dentro de um ambiente, de uma célula ou de uma igreja. É muito mais do que isso. Eu não estou menosprezando, eu apenas estou te dando o real valor e a essência do que nós estamos fazendo. É para que no ambiente de uma semana na célula, o ambiente de uma semana no culto, não pode se comparar ao ambiente de estar nos braços do Pai por toda a eternidade, de estar nos braços do Pai nesse exato momento, constantemente. É disso que eu estou falando. Nós queremos que você conheça a verdade para ser reconciliado ao corpo de Cristo, para que realmente você possa se apropriar da eternidade em Cristo Jesus, em o nome de Jesus, como você leu aqui. Então nós pastores, nós líderes, nós discípulos de Jesus, já temos esse ministério. Algumas pessoas dizem assim, pastor, eu não tenho dom nenhum, eu queria trabalhar no ministério. Pois bem, aí está o ministério que está confiado a você, a todos nós que somos discípulos de Jesus. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. Reconciliar pessoas que estão distantes do Senhor. Pastor, é somente as pessoas que estão desviadas, que um dia já participaram do corpo de Cristo? Não, querido, não são somente essas pessoas, são as pessoas que vivem no engano, na falsidade, que vivem longe de Cristo Jesus, que são os ímpios, que são as pessoas que não querem nem saber de Cristo, não querem nem saber, são essas pessoas que vivem uma vida dissoluta. Todas as pessoas, não é só aquelas que passaram pelo encontro, que passaram pela célula e agora não vêm mais, se batizaram e agora não vêm mais à igreja. Não, são todas as pessoas, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, pessoas que estão distantes do Senhor. Nós precisamos religá-las a Deus, como nesta parábola, você possa nessa noite marcá-las e mandar para elas, para que em nome de Jesus elas possam se reconciliar a esse imenso amor que nos constrange, Jesus Cristo, o amor de Deus encarnado, em nome de Jesus. Entenda e compreenda essas coisas. Amém? Então fique aqui esta parábola, é o que nós podemos falar dentro desse tempo, entre outras coisas que você já conhece, já sabe, já nos ouviu falando sobre isso, você mesmo já recebeu outros entendimentos sobre isso. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Leia comigo então nosso penúltimo slide, já estamos quase acabando, que diz assim, esse é um entendimento que precisa ficar gravado no nosso coração e na nossa alma, que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Assim como nós temos o ministério da reconciliação, o fazemos e nos dedicamos nele porque entendemos e compreendemos que o Cordeiro ele precisa receber uma recompensa pelo seu sacrifício. Apocalipse capítulo 4 e 5 demonstra e mostra que isso já está acontecendo ou já aconteceu no reino espiritual, mas agora no reino natural, eu e você precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Fazermos as ações que precisam ser feitas, fazermos o que o Senhor pediu para nos fazer. Ide e fazei discípulos em todas as nações. Ok? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a andar nos ensinamentos da igreja A, B e C e D? Não. Ensinando a andar nos ensinos dos apóstolos. Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, nos diz assim também, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus,
E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre vocês, está em vocês. São os valores, são a forma e a maneira com que vivemos, falamos e praticamos a nossa vida, ok? Glória a Deus. Então, queridos, antes de finalizarmos a nossa célula, desde já eu agradeço a presença de todos vocês que estão nos assistindo, que curtiram, que comentaram, que compartilharam, que pediram oração por familiares ali nos comentários. Nós anotamos e nós oramos, nós apresentamos diante de Deus essas pessoas. Se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato conosco, ou coloca ali que nós estaremos entrando em contato com você, orando pela sua vida, abençoando a sua vida através da oração, em nome de Jesus. Se você precisar de um apoio, precisar de alguma coisa, por favor, entre em contato e nós estaremos levando até você essas palavras de vida eterna e auxiliando, ajudando você a você se conectar totalmente aos braços do Pai, ok? Então, antes de finalizarmos, quero deixar aqui o meu grande abraço a todos os nossos irmãos que estiveram de aniversário nessa semana. A Dozicélia está de aniversário hoje, que Deus abençoe. Dozicélia, irmã da pastora Marli. Temos também a Elaine, que está de aniversário hoje. A irmã do pastor Ju, né? Que Deus abençoe. A todos os aniversariantes dessa semana, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém? Então, leia agora comigo esse último slide. Lembrando que em fevereiro nós temos aí o encontro das mulheres, aí, então vai se preparando, se organizando. Leia comigo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, nos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Domingo esteja conosco no culto, a partir das 18 horas de forma presencial. Se você não puder mesmo, aí nos acompanhe pelas redes sociais. E quarta-feira estaremos aqui para mais uma célula, para mais uma parábola das parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Deus abençoe e até o próximo culto, melhor, a próxima célula, querendo Deus.